Boa noite, vamos entrando. Mais uma noite, mais uma quinta-feira do DP. Vamos entrando. Hoje nossa live será sobre DCTF Web, que foi o tema escolhido por vocês. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira do DP, a quinta do DP, onde o nosso tema escolhido por vocês foi DCTF Web. E já me conta aqui de onde você está falando, qual cidade você está falando, se está quente, se está chovendo. Eu estou falando de São Bento e aqui está bastante quente. Boa noite, Fabiana, seja bem-vindo todos a mais uma quinta do DP. A quinta do DP, onde toda quinta-feira eu estou aqui fazendo uma live junto com vocês para tirar suas dúvidas sobre um determinado tema. E hoje o tema é DCTF Web, que está aí, né? Agora começa a obrigação da DCTF. Bárbara de BH. Juju de São Paulo. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Amanda. Anápolis, Goiás. Isso mesmo. Chuva, eita. Juju, manda chuva pra cá, que aqui tá bem seco. Minas Gerais. Calor com chuva. Ainda tá tendo chuva, né? Aqui é só calor. Boa noite, Marcelo. Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira do DP. Que bom ter vocês aqui para a nossa noite, para a nossa quinta-feira do DP. Para quem não me conhece, eu me chamo Alifran, sou paraibana e falo de São Bento, na Paraíba, Apucarana, no Paraná. Pois é, gente de todo o Brasil. Tem alguém aqui do Nordeste? Centro-Oeste já foi, Sul, Norte. Boa noite a todos. Mais cedo eu coloquei nos meus stories uma enquete onde era para vocês escolher o tema da noite. E o tema de hoje foi DCTF Web. Então, se você tem alguma dúvida sobre DCTF Web, então já coloca nessa interrogaçãozinha aqui que eu vou estar respondendo. Ó, já tem uma... Fabiana já mandou uma dúvida. Eu vou ficar acompanhando os comentários pelo computador. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui nos comentários se está me ouvindo bem, se o áudio tá bom. Se tem algum barulho de Alagoas, se está tendo algum barulho de vento, alguma coisa assim, porque o meu ventilador tá ligado, como aqui tá bem quente, então pode ser que deu alguma interferência, tá bom? Já compartilha com os amigos do DP essa live que vai ser de suma importância, onde eu vou estar aqui tirando todas as dúvidas sobre DCTF Web. A Fabiana já mandou sua dúvida aqui. Nessa nova fase da DCTF Web, precisamos enviar FDRINF e é social sem movimento? Ah, ótimo, meu áudio tá bom. Obrigada, Débora, pelo retorno. Então, Fabiana, nessa fase que a gente está iniciando a DCTF Web, que agora inicia na competência outubro, que é transmitida agora em novembro, a Paraíba é linda. Sim, Fabiana. É muito bonita. E quente também. Mas é bastante acolhedora. Sim, voltando à pergunta. Nessa fase, a DCTF precisa ser enviada junto com a FDRINF. A FDRINF, ela é opcional para determinadas empresas. Então, se na FDRINF você não tem retenção, não tem informação da retenção daquelas notas de prestação de serviço, seja por empreitada total, empreitada parcial ou cessão de mão de obra, onde há retenção do INSS, ou você não é um produtor rural que você compra mercadoria de outro produtor rural, então a sua empresa está dispensada de enviar a FDRINF. Então, o que ela vai enviar? Vai enviar o E-Social sem movimento e a DCTF Web
sem movimento. Aí, quando é que eu vou enviar novamente o E-Social e a DCTF Web sem movimento? Lá em janeiro de cada ano, há a obrigatoriedade de enviar tanto o E-Social e a DCTF Web. Como a FD-REINF ela é opcional, a empresa envia se quiser, então fica a critério de vocês enviar caso ela não esteja enquadrada, ela não esteja obrigada a enviar a FD-REINF. Nos casos em que eu mencionei anteriormente, que ela está obrigada a entregar a FD-REINF, quando há retenção do INSS, quando é produtor rural, a retenção ocorre quando? Quando há cessão de mão de obra, quando uma empresa ela é empreitada total ou empreitada parcial, que ela não presta aquele serviço e há o recolhimento, a retenção do INSS, tá certo? Então, agora, se sua empresa não é obrigada a enviar a FD-REINF, não precisa. Ela vai enviar só o E-Social e a DCTF Web. Vou olhar aqui as perguntas de vocês. Como enviar a informação de rescisão judicial, no caso, no evento 1210? A rescisão, você vai enviar ela normal. Se for uma rescisão indireta, que foi o empregado que solicitou e saiu o parecer, você coloca ela como uma rescisão indireta. Ela sendo indireta, lá na rescisão, você vai colocar, se você usar domínio, ela já está habilitada a informação de colocar o número do processo que houve. Você envia aquela informação no evento de desligamento e se tiver alguma verba a ser informada, aí você informa no 1210. Mas geralmente, quando é uma rescisão por processo judicial, uma rescisão indireta, o pagamento é feito por depósito e não numa rescisão. Então, a rescisão, a maioria das vezes, as que eu fiz foram todas zeradas. Não houve a informação das verbas rescisórias, de saldo de salário, férias e 13º. Então, é uma rescisão sem movimento, onde você vai enviar somente o desligamento com a data onde o juiz estabeleceu o que seria desligado o empregado e informa o número do processo. E você já envia para o E-Social que ele vai aceitar bacaninha. Já aconteceu comigo e eu já consegui enviar. A domínio, ela já está habilitada a informar o processo, que antes não estava, porque na opção do desligamento, no evento de desligamento, lá dentro do portal, tem um campo onde você consegue informar o processo. Então, já é uma boa, porque assim, já está dizendo que aquela rescisão foi de um processo, de uma rescisão indireta. Deixa eu ver aqui. Contador sem CRC pode assumir o DP de uma empresa? Sim, pode sim. O departamento pessoal pode ser quem tem a graduação em ciências contábeis e até mesmo em administração. Para exercer as funções do departamento pessoal, não precisa do registro do CRC. Só quando é contábil e fiscal que há necessidade do registro. Que dia vencerá a guia do INSS quando for pela DCTF Web? Permanecerá o vencimento todo dia 20. Caso o dia 20 seja em dia caia não dia útil, antecede para o dia anterior. Não muda a data. A data permanece a mesma da guia do INSS que a gente paga pela GPS, não há alteração. O que vai mudar agora é para os MEIs, que os MEIs, o recolhimento tanto do FGTS como do INSS será pelo DAI e será com vencimento dia 7, igual do doméstico. A única diferença que tem foi essa, porque como o MEI passará a ser pelo web serviço, pelo portal, dentro do portal do E-Social, então o vencimento dele será para o dia 7 e as demais empresas permanecem dia 20. Aqui, acompanha mais algumas. Coloca a dúvida de vocês nessa interrogaçãozinha, porque fica mais fácil de eu visualizar, tá bom? Deixa eu ver aqui. E Maria fala do Pernambuco. Deixa eu
meu alta Adriana de São Paulo. Fabiana, a FDRINF sem movimento para todas as empresas agora é opcional, porque antes o grupo 2 precisava enviar, né? Isso mesmo. Saiu uma publicação de uma portaria que antes saiu primeiro para as empresas do grupo 3, aí posteriormente saiu para todas as empresas do grupo 1, 2 e 3 e posteriormente a 4 também, caso não tenha informação. Josilete, pode assinar a carteira retroativa, tipo 1º de outubro. Josilete, um dos requisitos para o E-Social na legislação diz que a carteira tem que ser assinada um dia anterior ao início da atividade do empregado. Por exemplo, se ele vai iniciar o trabalho amanhã, teria que ter sido enviado ontem. Ou, no caso, se ele vai iniciar amanhã, teria que ser enviado hoje no E-Social. Mas, se ele começou realmente dia 1º, então você pode fazer, mas só que sua empresa vai estar sujeita a algumas penalidades. Caso ela sofra alguma fiscalização, está sujeita a empresa a pagar multa porque manteve um funcionário do dia 1º ao dia 15, digamos, sem registro. E a multa, se eu não me engano, é de 800 a 3 mil reais para as empresas ME e normais. Normais, se eu não me engano, é 3 ou é 3.500. Amade. Amadeilza. Não sei se eu li certo. Até que dia eu posso enviar a DCTF Web? A DCTF Web ela é enviada até o 15º dia do mês subsequente. Se por acaso a empresa, o 15º dia cair no dia não útil, por exemplo, em novembro, o dia 15 é feriado, então antecede para o dia anterior, que no caso seja dia 12. No caso, a DCTF de outubro é transmitida até o dia 12 de novembro. Luiz Moreira, como enviar a retenção de INSS pela DCTF Web? Luiz, é o seguinte, quando tem a nota, quando você fez lá, a empresa prestou o serviço, fez a emissão da nota fiscal, você informou lá na FDRINF. Você informando na FDRINF, quando você envia a informação, tanto do E-Social como da FDRINF, e faz o fechamento, essa informação, ela vai diretamente para a DCTF Web. Os créditos que sobrarem, você vai ter que fazer a compensação. Você faz a compensação para o mês seguinte, por exemplo, agora em novembro, agora em outubro. Você teve uma nota que o crédito dela era de 50 mil, teve uma retenção de 50 mil de INSS. Então, sua GPE, seu DARF previdenciário, o recolhimento previdenciário foi, digamos que 30 mil reais. Então, sobrou 20 mil. Como é que eu faço para eu compensar esses 20 mil? Esses 20 mil eu vou fazer um Perdicomp Web de compensação, que posteriormente eu vou importar ele para a minha DCTF do mês de novembro. Como faz isso? Lá no campo tem importar Perdicomp. Então, eu informo o número do meu Perdicomp e ele já abate o valor que eu quero que seja batido, em qual das rubricas que eu quero que seja feito o abatimento. Na DCTF Web, a gente consegue abater terceiros. No caso, antes na CFIP, quando era a guia da GPS, a gente não conseguia abater o código de terceiros. Hoje já conseguimos abater com a DCTF Web. Lili de Contagem. Ribeiro diz, falam que a convenção coletiva é soberana, então tenho que descontar a contribuição assistencial do empregado? Não, a contribuição só é descontada com autorização do mesmo. Sem autorização, a empresa não pode descontar a contribuição assistencial do sindicato, aquela taxinha que a gente paga. Pagava antes, que era obrigatório, que agora é opcional, o empregado que escolhe. Ana, deixa salvo, por favor. Vai sim, Ana, vai ficar salvo.
As compensações eu já disse. Nayara, isso deixa essa live salva, vou deixar assim. Isso, Lili. Até o dia 15 eu envio a DCTF, correto? Sim, a DCTF até o dia 15. Não, o dia 15 caindo no feriado, no sábado, no domingo, antecede para o último dia útil, que no caso pode ser a sexta-feira ou então uma quinta. Agora em novembro mesmo a DCTF vai ser transmitida dia 12, porque dia 15 é feriado. A de agosto, a de setembro nós vamos transmitir até amanhã. Amanhã é o último dia. Jorge Costa, como fazer a compensação de INSS de uma empresa do grupo 3? Jorge, esses créditos já têm sido informados na CEFIP. Se esses créditos já vinham sendo informados na CEFIP, você vai precisar fazer um PERDComp normal, vai baixar o programa da PERDComp e vai informar o que sobrou, para poder importar para o PERDComp Web, para poder compensar na DCTF Web. Se você tem saldo, salário família, essas coisas também, você tem que fazer logo um PERDComp de reembolso, porque com a DCTF Web não há a compensação de sobras de salário família e salário maternidade. O mesmo ocorre com as compensações que já vinham sendo na CEFIP. Para importar para a DCTF, tem que fazer um PERDComp normal para depois fazer um PERDComp Web para poder importar para dentro da DCTF Web e poder usar o crédito. Ou então, você pode pedir um reembolso. Maria, seu nome? Eu estava te assistindo lá na NIT. Ah, que bom, foi ontem eu fiz uma live contando um pouco da minha história da NIT. E hoje saiu um podcast saiu eu, Silvia e Marina. Um podcast bem legal. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vai ser no canal da NIT e confiram. Lene. Boa noite. Tenho crédito de salário e maternidade, venho batendo mês a mês na CEFIP, porém ainda tenho um saldo. Como irei fazer? Então, Lene, você vai ter que fazer um PERDComp solicitando o reembolso desse saldo de salário e maternidade. Porque como na entrada da DCTF, ela diz que não vai poder abater os créditos nem de salário e família e nem de salário e maternidade. Então, como sobrou, você vai ter que fazer um PERDComp solicitando o reembolso. Você pode fazer um PERDComp Web também, que já está disponível a opção de fazer o reembolso pelo PERDComp, ou então pode solicitar por PERDComp normal, programa. Baixa o programa e baixa. É importante destacar que para fazer a solicitação de reembolso do salário e maternidade é por competência. Por exemplo, se na competência agosto sobrou um valor, então você vai informar lá dentro do PERDComp que aquela sobra é referente a tal competência e não o valor todo, é por competência. Digamos que sejam 4 meses de sobra. Ficou 4 meses, então, por exemplo, julho, agosto, maio, junho, julho e agosto. Pronto, sobrou desses períodos. Então, lá no PERDComp, você vai informar junho, que sobrou, por exemplo, os R$ 200, julho sobrou 300, agosto sobrou 400. Então, você faz por competência e não um valor só. E informa lá pedindo reembolso, que não é possível fazer a compensação dentro da DCTF de sobra de salário maternidade e de salário família, tá certo? Fabiana, fala sobre a compensação cruzada. O simples entra nessa compensação? Sim, se você tiver crédito, todos os tributos que faz parte, seja ele o DAS, o imposto de renda, PIS, COFINS, IRPJ, se você possuir crédito de retenção do INSS, você pode usar nesses demais tributos. Boa noite, Jessiane, seja bem-vinda. Paula, seja bem-vinda à nossa quinta do DP.
MS Ribeiro. Aqui em Londrina, Paraná, está entrando com ação, no caso, creio que seja o sindicato, entrando com cobrança às empresas de dar as contribuições assistencial, porque o História não está descontando do empregado. Então, as contribuições, ela é facultativa, só se o empregado autorizar. O sindicato, ele não pode obrigar o desconto, desde lá da reforma da Previdência, lá em 2017, se eu não me engano, que é opcional. Saiu até uma medida provisória obrigando que o empregado teria que descontar, mas só que não. Essa lei, ela perdeu a validade, essa medida provisória. Então, ele não tem por que estar descontando, ser uma coisa opcional. O empregado paga se quiser. Deixa eu ver mais aqui dúvidas. Compartilha com os amigos essa live. Dá aquele likezinho aí para impulsionar a nossa live. Você conhece alguma empresa que já foi multada com o E-Social? Não. Até o momento eu não sei de nenhuma empresa que tenha sido autuada. Assim, a autuação ocorre não pelo E-Social, mas sim com uma visita de um auditor do trabalho. Por exemplo, se ele for visitar na sua empresa e constar que no envio das informações foi enviada fora do prazo, então ele pode sim aplicar a multa, mas até o momento eu não conheço nenhuma empresa, não sei de nenhuma empresa que tenha sido multada por o envio de eventos retroativos no E-Social. Até porque ele tem um prazo de 5 anos, né, para cobrar da empresa. Deixa eu ver aqui outra. Sim. MEI com empregado vai ser obrigado a aderir ao SST? Tá aí uma pergunta que está surgindo muito, até porque o primeiro grupo, o grupo 1 do E-Social, já entrou na última fase da implantação do E-Social, né, que é o envio das informações de saúde e segurança do trabalho, que deu início ontem. Então, para as empresas do grupo ASMEI, ME e EPP, que possui o grau de risco 1 e 2, que não possui agentes ativos químicos, biológicos, então elas estão dispensadas de fazer o PSMO, o PCG, que é o novo que vai ser substituído, e o PPRA. Mas isso não quer dizer que a empresa ela não tem que fazer o ASO admissional, demissional, periódico, mesmo ela estando dispensada de enviar essas informações. Mas o que? O LTCAT, que precisa ser feito para as informações do PPP. O PPP ele deve ser informado por todas as empresas que possuem empregado. O mesmo MEI, ele vai precisar fazer o LTCAT para nós podermos enviar, ou então uma empresa de saúde e segurança do trabalho, que a empresa designe para fazer essas informações, precisa fazer o PPP. E a CAT também começa a ser feito pelo E-Social. A CAT é aquele aplicativozinho que nós fazemos as informações dos acidentes. A partir de 3 de janeiro, ela vai estar bloqueada. Então, as informações serão pelo E-Social. Então, onde entra a saúde e segurança do trabalho. Então, portanto, os MEI, ME e EPP tem que fazer o LTCAT para nós podermos fazer o PPP, porque o PPP é aquele que as informações que, por exemplo, um empregado que trabalha em posto de combustível, que tem a sua aposentadoria especial, então ele tem que ser feito, tem que ser informado para todas as empresas. Contadora em ação, só elogiar. Obrigada, amiga. Obrigada por ter você aqui na nossa live, na nossa quinta do DP. Leice, conterrânea. Deixa eu ver mais perguntas de vocês aqui. Já Amada Isa, já posso entrar na DCTF de outubro? Tem alguma ordem para entregar? Por enquanto,
A disponibilidade da DCTF só vai estar liberada a partir do dia 21. E há uma ordem. Para você fazer a DCTF, você precisa primeiro entregar o E-Social. Entregou o E-Social, fechou lá as informações, enviou a remuneração, enviou o pagamento. Sua empresa, ela estava obrigada a enviar FD-REINF, teve informação de retenção. Você enviou as informações, fechou, então você vai transmitir a DCTF Web. Se sua empresa não está obrigada a FD-REINF, então você envia o E-Social, confere lá se os valores estão corretos, os totalizadores, que você consegue visualizar também os valores, que é descontado dos empregados. Muitas vezes, uma dicasinha para vocês. Muitas vezes, dá uma diferença nas rubricas, na padronização das rubricas. Por exemplo, você colocou aqui, por exemplo, o salário maternidade. O salário maternidade, ele não há incidência da cota patronal, nem de RAT, nem de terceiros. Então, no seu sistema, você configurou que havia o desconto dessas rubricas, dessas verbas. Mas quando chegou lá no E-Social, está diferente. Por quê? Porque o E-Social ele já está configurado para enviar a informação correta do salário maternidade. E o seu sistema ele estava padronizado de forma errada. Então, você vai ficar, meu Deus, onde está o erro? Mas geralmente acontece nisso aí. Eu já peguei um caso essa semana de uma pessoa que está com problema na DCTF Web, porque a padronização do sistema, porque o sistema está descontando a cota patronal, o RAT e terceiros. Só que na licença maternidade não há o desconto do terceiros e do RAT e do patronal. Desde novembro que mudou. Deixa eu ver aqui. Priscila, quais empresas estão obrigadas a enviar FD-REINF? Priscila, está obrigada a enviar FD-REINF. Empresas tomadoras de serviço, seja ela por empreitada total, parcial ou cessão de mão de obra, onde há a retenção do INSS. Se sua empresa, sim, e outra coisa também, quando pela receita bruta, quando tem a desoneração da folha de pagamento. Se sua empresa tem a desoneração da folha de pagamento, você precisa enviar também. E quando tem espetáculo desportivo. Se você tem um time de futebol, ou então algum estádio, alguma coisa assim que você faz a contabilidade dele, então você tem que informar na FD-REINF essas informações dos espetáculos desportivos e desoneração da folha de pagamento, empreitadas total, parcial e cessão de mão de obra com a retenção do INSS e produtor rural na comercialização. Você está obrigado. Se sua empresa não tem nenhuma dessas, não se enquadra nenhum desses itens que eu disse, então ela está desobrigada. Por exemplo, se é uma empresa do comércio, muito simples que é comércio, indústria, que não tem, então ela é uma empresa é considerada uma empresa sem movimento, então ela não precisa. Mesmo que ela seja do grupo 1, 2 e 3, ela não precisa enviar. Antes era obrigatório, mas hoje não é mais, é facultativo. Deixa eu tomar aqui um alguinho que eu tô com minha garganta seca já. Cíntia. Empresa de construção civil é obrigado o CNO? Sim, toda empresa de construção civil, quando ela tem uma obra, tem que ter o CNO daquela obra. É tanto quando você vai alocar os empregados, se você alocar o empregado no seu sistema de folha, você tem que criar uma alocação tributária para esse CNO, onde você vai vincular essa informação. Quando você vincula essa informação, que houve aquele CNO,
E quando você transmitir o E-Social e a DCTF, vai ter lá a informação de todos os empregados, o que está no CNPJ, que no caso são a parte administrativa, que fica no CNPJ, e o pedreiro, o servente, aquele outro pessoal que é responsável pela obra, fica alocado naquele CNO. Então, toda a construção civil, ela precisa do CNO. Rosália, a DCTF é a partir da competência outubro ou novembro. Rosália, a partir da competência outubro, agora em outubro não será mais por guia do INSS, por GPS, e sim por DARF previdenciário. Mas a sua transmissão é até 12 de novembro. Não é como a CEFIP, que a gente tinha que transmitir até o sétimo dia. Não, na DCTF a gente transmite até o 15º. Se o 15º cai em dias não úteis, a gente antecipa, da mesma forma como acontecia com a CEFIP. Deixa eu ver mais aqui. Jadiel, enviei minha FDRI e tive uma aquisição de produção rural. Pessoa jurídica, e não consta o valor do Senar. O Senar você vai ter que recolher a parte, Jadiel, nesse caso. Vão mandando suas dúvidas. Já foi, deixa eu dar uma olhadinha aqui mais. Boa. Josilete, que dia começa o DAI do MEI? Do MEI começa dia 21, se eu não me engano. O site está bloqueado e você consegue enviar as informações da folha, só não consegue fazer o fechamento. Então, a partir do dia 21 é que está liberado para a gente poder fechar os MEIs, para poder liberar os DAIs. César, que negócio é esse de DCTF Web que nós do Grupo 3 temos de fazer nessa competência? Então, César, a DCTF Web vai substituir, fugiu o nome, substituir a CEFIP no caso da contribuição do INSS, na contribuição previdenciária. Então, todas as empresas do grupo 3, elas vão estar obrigadas a entregar a DCTF Web. Se por acaso você entregar a CEFIP e mandar a guia do INSS, a GPS, vai ficar em aberto o pagamento, a declaração que você não transmitiu no prazo, estará sujeita à multa. E também a Receita, ela não reconhece o pagamento. Então, para você, vai ter que transformar a guia, a GPS em DAF, vai ter que fazer um processo, não é processo, aí tem que ir para o Sistad, é um processinho meio chatinho. Então, oriento que você já oriente seus clientes, manda até um termozinho avisando que a partir da competência outubro não será mais GPS, sim DAF previdenciário, porque geralmente, como é algo novo, os clientes vão dizer: ai, mudou, o que é isso? Eu não estou entendendo. Cadê a GPS? Que na verdade vai ser o DAF previdenciário para as empresas do grupo 3 e 2B, porque 2A já está no E-Social, na DCTF desde abril de 2019, se eu não me engano. Luísa, a guia de INSS de outubro já vai ser que sai na DCTF Web? Certo, sim.
Posso emitir a guia do Senar na DCTF mesmo, lá web? Vixe, Jadiel, eu não sei te dizer essa informação, mas eu creio que não, seja pelo sal. Porque geralmente não é feito pelo sal, né? Mas eu acho, eu não tenho tanta certeza, porque produtor rural eu só tenho na parte da folha de pagamento. Aí a folha não tem a contribuição do Senar. Quem vai te ajudar nisso aí é meu amigo Glacivaldo, que ele domina produtor rural como ninguém. Você procura aí nos meus amigos Glacivaldo, que aí você manda lá um direct. Ei, eu vim do perfil da Ali, me ajuda aqui em produtor rural. Ela disse que você me ajudava. Tá certo? Porque eu não vou passar, eu não sei de certeza como é que funciona o Senar, mas eu creio que seja pelo sal. Mas veja com ele direitinho, manda uma mensagem lá no privado dele, perturbe ele. Então, Priscila, Glacivaldo, corra aqui. Priscila, no caso de produtor rural que faz comercialização, vou informar o valor do Senar na DCTF Web? Então, não sei te informar com propriedade se vai ser pela DCTF, mas eu creio que vai ser pelo sal mesmo. Eu creio que seja pelo sal e não pela DCTF. Pela DCTF é quem faz a opção pela folha de pagamento, que vai ser pela DCTF, mas eu acho que o Senar mesmo vai ser pelo sal. Ó, Fabiana colocou aqui, Senar é pelo pelo sal mesmo, então vai ser pelo sal, viu? Mas assim, se você tiver, fala com o Glacivaldo, procura aí nos meus amigos Glacivaldo, que ele é o rei do produtor rural, e Poliana. Poliana é a rainha e ele é o rei. Quem domina produtor rural são eles. Deixa eu ver mais aqui. E aí, vocês estão gostando da live? Me diz aqui se vocês estão gostando. Luiz, como ficará a retenção de INSS e o valor da licença maternidade? Então, o valor do INSS, você está falando da Luísa, eu acho. Mas Luz Moreira. Como ficará a retenção de INSS e o valor da licença maternidade? Então, se a retenção que você está falando for por notas, você tem que informar na FDREINF, que vai transmitir, que vai para a DCTF. Sobrou saldo, você vai ter que ir fazer um perde-compra de compensação para que seja compensado posteriormente. Não é tão fácil quanto a CEFIP, que a gente informava o valor direto. Não, na DCTF a gente tem que fazer um perde-compra web de compensação para poder estar usando esse crédito. Ó, Fabiana, sim. Então, vai ser pelo sal mesmo. Na verdade, continua pelo sal, né? Só a informação das notas que vão pela FDREINF, mas o Senar continua pelo sal. Luiz, em que site será feito a guia do mês? Será no portal do E-Social. No portal você vai conseguir lá entrar pelo código de acesso. Você pode entrar por código de acesso, como o MEI pode ser por código de acesso. Se ele não tiver certificado, entra pelo código de acesso, ou então pelo certificado do MEI, ou então, se tiver a procuração, pelo do contador. Mas você consegue fazer pelo código de acesso dentro do portal do E-Social. Você pesquisa lá no Google E-Social, aí já vai direcionar você para acessar lá. Aí tem lá acessar, aí você escolhe. Se você quer acessar pelo Gov, também tem a opção de você acessar pelo Gov. Que é outra funcionalidade também, que é o Gov. Você pode acessar pelo código de acesso, pelo Gov ou por certificado digital. Amailde, mas eu continuo enviando a CEFIP, certo? Isso não mudou ainda? Não, realmente a gente vai continuar enviando a CEFIP para poder emitir o FGTS.
até quando for substituído pelo FGTS digital, que está previsto para janeiro do próximo ano. Então, enquanto não há a substituição pelo FGTS digital, então a gente vai continuar fazendo E-Social, DCTF e CFIP, trabalhando um pouquinho dobrado, mas se Deus quiser, provavelmente, se não houver nenhuma mudança, janeiro entra o FGTS digital. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Empresas que compram lenha de produtor rural e lançamos na CFIP e recolhemos no INSS, precisa da FDRINF? Sim, que no caso vai ser informado na FDRINF. A aquisição é informado na FDRINF. Se eu não me engano, o evento é o R2055. Toda aquisição tem que ser informada na FDRINF. A Ambrósio. Então, se eu quiser mandar a DCTF desse mês de outubro, já posso? Então, ainda está bloqueado o DCTF, porque o site está em manutenção. Mas, assim, se você, no caso, está em manutenção para as empresas do MEI e domésticas, e talvez você consiga enviar as informações. Mas deixe para enviar só depois do dia 21, que é mais certo. Dia 21 já vai estar disponível para transmitir às empresas do grupo 3 e grupo 2B. A partir do dia 21. Bárbara, o que fazer com as retenções dos meses anteriores? Bárbara, nós vamos ter que fazer um perde-comp normal para poder importar para perde-comp web. Para poder importar no perde-comp web. Quando você faz o perde-comp, que importa para o perde-comp web, lá na DCTF você vai conseguir fazer a compensação. Se você não fizer esse procedimento, não vai ter como fazer a compensação desses valores. Tá certo? Então, faz o perde-comp normal, baixa o programa, informa as notas que está referente, informa as notas, as competências que é referente àquele valor de sobra, importa para dentro do perde-comp. Quando você for transmitir a DCTF, você importa o crédito para a DCTF. E posteriormente, esse crédito você pode usar em outras DCTF web. Ou então você pode solicitar o reembolso. Deixa eu ver mais aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui nos comentários se tem mais alguma pergunta. A maioria da CFIP nós vamos continuar mandando certo. O que vai mudar é só a GPS. Isso, a GPS é pelo DARF previdenciário, não mais pela guia. Lene, você é top. Obrigada, Lene. Obrigada. Que bom ter vocês aqui comigo nessa noite, na nossa quinta do DP. Neide, no caso de DARF previdenciário, o cruzamento será E-Social, EK, que a CFIP não entra para conferir ou cruzar as informações. Isso, Neide. A CFIP, ela fica bloqueada as informações previdenciárias. O que fica ativo é só as informações do FGTS que vai para a Caixa. Mas a guia do INSS mesmo, a informação, ela fica bloqueada. Não vai, até porque para não dar choque de informações. Quando inicia a obrigatoriedade da FDRINF, as informações do INSS ficam bloqueadas dentro da CFIP. Josi, se acontecer o pagamento em duplicidade da guia de DARF, qual procederá o valor? Nesse caso, se você pagar em duplicidade, você pede a compensação. Você pode solicitar o reembolso ou então você pode abater na DCTF Web. Você consegue abater lá dentro da DCTF Web.
Nayara, empresa só prolabora e não faz mais a CFIP. O entendimento, né, é que seja enviada somente a DCTF Web, porque como a empresa não possui empregados, então ela não tem recolhimento do FGTS, então é só pela DCTF Web, então não precisa enviar a CFIP. Só se por acaso é contratar, aí você vai estar informando. Josi, se pagar aqui em duplicidade da TCF Web, como eu faço para pedir a devolução? Você pode solicitar o reembolso ou pode usar como compensação nas guias posteriores ou então em outras guias, como DAS, como PIS, como COFINS, como Imposto de Renda, como CCL, você pode aproveitar devido à compensação cruzada. Lene, os créditos de salário e maternidade de competência anteriores, não vou poder mais fazer a compensação? Isso, não vai poder mais fazer a compensação, você vai ter que solicitar um reembolso. E o salário e maternidade da competência de outubro, só depois que fazer um PERDICOMP? Não pegou mais aqui o resto. Lene, é o seguinte, os créditos de licença maternidade não será mais compensado na DCTF Web. O que você precisa fazer é só solicitar um PERDICOMP de reembolso. Tem que solicitar um PERDICOMP de reembolso para poder pegar o crédito, pegar o valor desse crédito. Não vai mais ser possível fazer a compensação dos meses subsequentes. Só naquele mês. Se naquele mês que você, por exemplo, agora em outubro, a sua empregada está de licença maternidade e teve um crédito de 1.800 e sua GPS é 1.500 e sobrou R$300, então você já vai perder um PERDICOMP Web, já está disponível a ferramenta de reembolso lá dentro do PERDICOMP Web para solicitar o reembolso de salário maternidade ou salário família, porque não é mais possível fazer compensação posteriormente com a sobra. Na CFIP ainda podíamos, mas agora com a DCTF não podem. Então é isso, gente. Já está nos aproximando do nosso fim da nossa live. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui, porque estamos nos aproximando do nosso fim. Passa muito rápido, né? Vocês estão gostando da nossa quinta do DP? Me digam aqui se vocês estão. Queria entender mais sobre essa relação de PERDICOMP e DCTF Web. Então, PERDICOMP e DCTF Web, elas andam juntas. Por quê? Porque para fazer a compensação de valores de sobras, é necessário fazer um PERDICOMP. E para poder importar para dentro da DCTF. Se você não fizer um PERDICOMP de compensação de um crédito que sobrou de uma nota fiscal, você não vai conseguir usar ela posteriormente. Então, você pode fazer... Ou então, para solicitar o reembolso, tem que ser feito um PERDICOMP. Sem um PERDICOMP, não conseguimos fazer ou utilizar esse crédito. Tá certo? Josi, muito produtivo, excelente. Obrigada. Que bom ter você aqui comigo. Todos vocês. E as notas, vamos aqui. Priscila. E as notas fiscais de retenções de INSS? O crédito que sobrar, terei que fazer um PERDICOMP? Isso mesmo, Priscila. Você tem que solicitar um PERDICOMP de compensação, caso você queira compensar ela posteriormente. Se não, você pode solicitar um PERDICOMP de reembolso. Paula, sim, está sendo ótimo, obrigada. Gostei bastante. Fabiana, obrigada a todos vocês por estar aqui comigo nessa noite, na nossa quinta do DP, falando sobre DCTF, porque DCTF que está aí, né, é uma informação que chegou e nós precisamos entregar ela no prazo, porque se não entregar nela no prazo, estaremos sujeitos a multa. E o prazo é um pouquinho maior do que na CFIP, né? Porque na CFIP a gente transmite até o dia 7 na DCTF Web e social a gente consegue transmitir até o dia 15. Então já é um prazinho que nós temos para
nos organizar e transmitir no prazo. Mária, gostando muito, você tem segurança no assunto. Obrigada, Mária. Obrigada mesmo. Obrigada por ter vocês aqui comigo. Então é isso, pessoal. Se você tiver mais alguma dúvida, estamos nos nossos minutos finais. Faltam só 5 minutos para a gente finalizar. Então, você já deixa aqui. E para você que entrou agora, próxima quinta teremos novamente nossa quinta do DP. Então, você já, se você quiser que nós falamos novamente sobre a DCTF, já coloca lá nos enquetes, nos comentários, ou então aqui mesmo, que seja por DCTF Web, né? Porque é uma declaração que nós estaremos obrigados a partir desse mês. Pessoal, uma dúvida, fiquei. A licença maternidade e salário família já será abatido dentro do mês da competência? Sim. Se você informou lá no E-Social, informou na sua folha que a informação da licença maternidade e do salário família, enviou os eventos para o E-Social já importa diretamente para a DCTF Web. Então, ela já vai entrar automaticamente. Mas para nós que entregamos tudo até o dia 7 vai ser bem isso. É assim, é bem corrido entregar tudo dia 7 mesmo. Esses dias mesmo eu tive que viajar, eu tive que correr contra o tempo, porque eu viajei no fechamento da folha, então eu tive que antecipar tudo para enviar antes de eu viajar. E dia 15 já dá mais um fôlegozinho para poder transmitir. Não é muito, mas assim, é uma semana já faz toda a diferença, né? Para podermos transmitir e corrigir os erros, porque de início, de início pode dar muito erro, devido à padronização de rubrica, da classificação tributária, de lotação, algumas coisas assim. Aí dá tempo para correr, para ajustar, para transmitir dentro do prazo do 15º dia. Novembro vai ser menos porque vai ter o feriado, que vai ser antecipado para o dia 12, mas assim, ainda dá uma folgazinha. Mária, conheci você hoje, amando a sua didática e conhecimento. Obrigada, Maia, seja muito bem-vinda. Você me conheceu através da live de ontem, da NIT? Ou do podcast? Gente, eu participei, fui convidada pela NIT para falar um pouco sobre a minha história. Então, se você tem um pouquinho de curiosidade para conhecer minha história, vá lá no canal da NIT. E acho que, se eu não me engano, é o penúltimo vídeo, que é eu e o professor Guilherme. Eu conto um pouco da minha trajetória até onde eu cheguei até aqui, tá certo? Neide, fica gravado? Sim, Neide, vai ficar gravado. Fabiana, quando você fala que é obrigada a enviar DCTF a partir desse mês, isso é para as empresas optantes do Simples Nacional? Sim, Neide, é para as optantes do Simples Nacional, MEI, domésticas, produtores rurais, domésticas não, produtores rurais, cartórios, todas as empresas do grupo 3 e 2B. 2B quem são? São aquelas empresas que lá em 2018 era lucro presumido, que ficou enquadrada no grupo 2, o grupo 2 foi dividido em grupo A e grupo B. Então, as empresas do grupo 2B inicia a DCTF Web agora, caso ela não tenha feito a antecipação lá em fevereiro. Mas, se não fez, inicia agora em outubro também. 2B e grupo 3. Grupo 3, cartórios, MEIs, que no caso vai ser dentro do portal do E-Social, produtores rurais e empresas optantes pelo Simples Nacional. Josi, a empresa que tem apenas um funcionário, ele se afastou em setembro, precisa informar a DCTF Web? Sim, você precisa informar sem movimento. Tanto o E-Social você vai informar, porque no caso no E-Social vai a informação
da remuneração dele que ele está afastado, né? Então, no caso, vocês vão enviar o E-Social, que no caso não vai ter nenhuma informação e vai posteriormente transmitir a DCTF sem movimento. Sual. Acho que é Sualves. Então, eu faço o fechamento do FGTS até o dia 7 na CEFIP e até o dia 15 no DCTF. Isso mesmo. Isso mesmo, Sual. No caso, acho que é Sualves. Isso mesmo, você vai transmitir a CEFIP até o dia 7 e a DCTF até o dia 15. Então, Fernando, o imposto de renda, como será? O imposto de renda está previsto para ser substituído pelo FD-REINF, mas até o momento fica recolhendo novamente pelo DAF, viu? Aquele DAFzinho que nós emitimos no Sicalc, tá certo? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa live. Foi muito bom ter vocês aqui. Deixa eu ver aqui, Fernanda. Ah, tá bom, Sualves. Obrigada, acertei. Porque tá tudo junto aí, deu uma misturadazinha. Deixa eu ver aqui, só mais essa pergunta. Feito a guia. Isso, foi o que eu respondi anteriormente. A guia será pelo... Continuaremos emitindo o imposto de renda retido na fonte pelo Sicalc. Agora que é o Sicalc Web. Tá bom? Então, obrigada por ter vocês aqui comigo nessa noite, na nossa Quinta do DP. Quinta-feira estaremos juntos novamente. Vou deixar a live gravada. Então, próxima quinta-feira você já escolhe o tema. Vou me antecipar, vou ver se eu coloco na quarta-feira, já para ter um tempozinho para me preparar mais para a live. E estar aqui com vocês na próxima quinta-feira. Então, boa noite, bom descanso e até a próxima quinta-feira, tá bom? Obrigada, meus amigos do DP, tá bom? Forte abraço, boa noite e bom descanso, que amanhã ainda temos mais uma labuta. Tchau, obrigada. Garibaldi colocou, até a próxima a quinta do DP. Exatamente, eu espero todos vocês aqui novamente quinta-feira. Obrigada. Tchau.